Gênesis capítulo 28, versículo de número 13. Gênesis 28, versículo 13. Depois Mateus 28, versículo de número 18. Glória a Deus. Feliz demais, porque tudo vai se ajustando, vai ficando bom. E é um teste, né? Está melhorando cada dia mais. Dia 20 de março, nós temos o culto domingo. Dia 21 começa a colocar o forro. Até o dia 30 de março vai ficar pronto o fogo, se Deus assim permitir, e aí já melhora, já vem luminária nova. Está um pouco escura a igreja, né? Mas vai 3 vezes mais lâmpada do que tem aí, e vai ser bênção de Deus. A gente correu essa semana aí para poder organizar os obreiros. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor Denis, pela vida do presbítero Davi, que correram, trabalharam, junto com os demais pastores integrados, irmãos, até alguns voluntários vieram, e a gente conseguiu vir para cá. A gente chegou sábado, 4 da madrugada, da viagem que a gente fez lá no Paraguai, e já, acho que era antes do meio-dia, já tinha gente, o presbítero irmão Jason, que a gente pegou algumas coisas ali para o som, para a igreja, e nós já estávamos trabalhando aí. Foi até de noite, pastor PC, Deus abençoe, e deu certo, pastor Davi, deu certo, né? Não está aquela coisa redondinha ainda, mas ajeita, né? Devagarinho a gente vai ajeitando, vai ficando bom. Mas ver você aqui, né? Tem gente que está vindo pela primeira vez no culto nesse ano, no tempo certo, porque nós estávamos ali do lado, e isso é tão maravilhoso, tão gostoso ver você na igreja. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 28, versículo 20. Eu ainda não tenho retorno lá, mas está ali, ó. Aleluia. Quem que é a nossa técnica lá? Gênesis 28, versículo 20. Aleluia. Tem Bíblia aí? Amém? Diz a palavra de Deus. Quem trouxe Bíblia diz glória a Deus. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido tudo o que te prometi. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, versículo do número 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Levante a sua mão. Pai, nós vamos te adorar, Senhor, agora, meditando na tua palavra. É o momento que a gente vai nos alimentar, Senhor, e eu peço que o Senhor venha falar comigo e através de mim falar com a tua igreja, nesta palavra tão linda, Senhor, que sejamos renovados, fortalecidos e encorajados. O Senhor vai dizer a Jacó e também vai dizer aos discípulos que o Senhor está com eles, e da mesma maneira eu sei que o Senhor está conosco aqui, Senhor, neste culto tão maravilhoso, neste culto de retorno para o templo sede, quando a gente vem com o coração aberto para celebrar, engrandecer, exaltar e adorar o teu nome. Te damos liberdade, abrimos o coração, a nossa mente, para que a tua palavra encontre guarida e venha promover mudanças na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Deus me fez lembrar desse texto, e eu quero falar sobre o poder e os benefícios da presença de Deus na vida do homem, na vida do ser humano. A presença de Deus é tão importante,
é tão necessária, é de uma necessidade vital para nós vivermos na terra. Não tem como o homem viver e ser bem-sucedido se ele não tiver a presença de Deus na sua vida, se ele não buscar Deus. Quando Deus cria o homem do pó da terra, Ele vai formar o homem, e a Bíblia diz que Ele vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Deus podia dar um estalo de dedo e o homem levantar e viver. Tem gente que fica imaginando Deus como um gênio que aparece e faz algumas encenações e de repente aparece algum milagre que a gente precisa. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele não é desse jeito, Ele trabalha de uma maneira extraordinária na nossa vida, e especialmente quando Ele cria o homem, Ele chega ali, e Ele vai se debruçar e soprar nas narinas do homem o fôlego de vida. A presença de Deus entra no homem, a presença de Deus toma conta da vida do homem, e a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. Ele começa a viver, e Deus de uma maneira especial vai se relacionar com o homem lá no jardim do Éden, ou até o homem pecar, todos os dias Ele está ali no jardim, Ele está ali conversando com o homem, Ele está ali falando e ouvindo o homem falar das coisas que estão acontecendo no jardim. Você já imaginou a presença de Deus todos os dias, na viração do dia? Está lá o Adão esperando Deus vir, está lá Deus desejoso de encontrar com Adão. Essa presença maravilhosa fazia o dia do Adão no jardim do Éden ficar melhor. Mesmo depois de ele ter Eva, que é uma outra criação de Deus, tão magnífica e maravilhosa, todos os dias ele ansiava e desejava ter a presença de Deus ali com ele. E de uma maneira gloriosa, Deus se revelava para Adão. Deus trabalhou até mesmo no momento do pecado. Deus vai lá visitar Adão e não abandona Adão. Ele simplesmente tem que tirar Adão do jardim do Éden, porque ali era um lugar onde estava a árvore da vida. Eles já tinham provado da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ainda tinha a árvore da vida ali no jardim do Éden, que eles não podiam tocar. E aí ele vai fazer vestimentas para Adão, e vai tirá-lo do jardim, e vai determinar que ele viva sobre a terra. Mas todas as vezes, desde o princípio da história da humanidade, há um desejo de Deus de ter um relacionamento com o homem. Há um vazio no ser humano tão grande, pela falta de Deus. Aquele que não tem Deus, aquele que não conhece Deus, e aquele que não tem a presença de Deus, ele vai tentar preencher este vazio, procurar preencher este vazio com tantas coisas, com tantas distrações, com tantos vícios da vida, para tentar colocar Deus, para tentar preencher o lugar de Deus melhor, porque não há outra maneira de preencher o vazio do homem, senão com a presença do nosso Senhor, com a presença de Deus, com a ação do Espírito Santo, que vive em nós e molda a nossa vida a cada dia. Quantas pessoas que tinham a presença de Deus e perderam a presença de Deus. Eu falei que quero falar de alguns benefícios da presença de Deus, mas tem pessoas que perderam. Para você entender o valor do benefício, é bom entendermos também o valor, o prejuízo da perda da presença de Deus. Tem pessoas que não valorizam a presença de Deus, porque ainda nunca perderam, ou nunca tiveram alguma dificuldade que fez com que ele se afastasse. Eu queria que você nunca se afastasse da presença de Deus. A sociedade em que você e eu estamos inseridos é uma sociedade que está sedenta e vive uma ausência tão grande da presença de Deus. E nós precisamos mais do que nunca refletir Cristo na nossa vida, refletir Cristo no nosso caráter, refletir Cristo no nosso dia a dia, para que o mundo conheça que ainda existe uma esperança, que ainda existe uma presença gloriosa, a presença de Deus que toma conta do homem e transforma a vida do homem, aleluia. Quer ver o que acontece com o homem sem a presença de Deus? Primeira coisa que acontece sem a presença de Deus, ele se torna egoísta.
ele se torna manipulador. O homem que não tem a presença de Deus, ele pensa somente em si. Ele é um homem ensimesmado, ele é um homem que vive para si, que não vive para Deus e que não vive para o próximo, vive somente para si mesmo. E quando as coisas não dão certo para si mesmo, para que o seu ego seja satisfeito, ele fica triste, angustiado, aborrecido, procura a morte, procura sair desta vida. E o que ele não está é querendo sair da vida, ele simplesmente quer realizar com que o seu ego seja satisfeito. Quando nós não temos a presença de Deus, nós nos tornamos egoístas. Nós buscamos só os nossos próprios interesses. Nós buscamos só a nossa própria vontade. Quer ver um exemplo na Bíblia? Sansão, escolhido por Deus, avisado por Deus, pelo anjo do Senhor, que aparece a Manoá, revela que Sansão ia nascer. Sansão nasce, e aí o Sansão, quando começa a julgar Israel, ele busca os seus interesses. O pai vai dizer: tem tantas filhas de Israel para você procurar e fazer um casamento. E ele diz: não, eu quero é dos filisteus, buscando o seu interesse próprio, não buscando o desejo de Deus, e nem o desejo da sua família. Quando ele vai buscar os seus interesses, ele não está preocupado com Israel, ele está preocupado com a sua vontade, com a sua fome, com a sua necessidade, com aquilo que ele está precisando. Até mesmo depois de matar 1000 soldados dos filisteus com uma queixada de jumenta, ele não está preocupado com outra coisa a não ser saciar a sua sede. Quando o homem perde a presença de Deus, ele fica egoísta. Segundo o prejuízo que acontece por causa da ausência de Deus, é que o homem toma decisões erradas. Quando a gente não tem a presença de Deus, a gente não consegue tomar decisões acertadas. Pedro havia estado com Jesus, Jesus estado com Pedro durante 3 anos, ou mais de 3 anos, e de repente Jesus passa pelo Calvário, ressuscita no 3º dia, aleluia, e Pedro vê Jesus, mas já não tem mais a presença todo dia de Jesus. Lá no capítulo de número 21 de São João, Pedro está tão desolado com a situação e com a ausência de Jesus, porque ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, que é o Deus que age, ou melhor, que habita na vida do crente e age na regeneração e na transformação. O Pedro reúne os discípulos e diz: eu vou pescar. E ele consegue convencer mais 6 para ir pescar com ele. E eles vão pescar. Ele toma a direção errada, ele sai do cenáculo, ele sai da presença onde ele estava com os discípulos, eu vou pescar, aleluia. E de uma maneira tão especial, Jesus é tão misericordioso que ele vai lá no mar de Tiberíades encontrar Pedro. Ainda precisava regenerar totalmente a vida de Pedro, e ele vai lá, aparece na madrugada, na manhã, no início do dia, no clarear do dia melhor. Jesus está na praia, e quando Pedro chega, há uma transformação geral na vida de Pedro, e ele não sai mais do cenáculo, ele é cheio do Espírito Santo, e a vida de Pedro é transformada, porque a presença de Deus não está mais do lado, mas está dentro de Pedro, agindo através da vida de Pedro, moldando o caráter de Pedro e fazendo com que ele se torne uma bênção. Você lembra de Jonas? Jonas vai tomar uma decisão pela ausência da presença de Deus na vida dele. Ele vai para Jope, aleluia, ele pega o navio e ele vai para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Mas Deus o encontra, e o prejuízo é tão grande na vida de Jonas. Ele vai parar no ventre de um peixe, e depois ele volta para a praia, e ele tem que caminhar para ir fazer a vontade de Deus. A ausência da presença de Deus faz com que eu e você tome decisões erradas. Terceiro lugar, a ausência da presença de Deus faz com que nós sejamos derrotados. Quantas pessoas que perdem algumas batalhas, aleluia, porque a guerra ainda não acabou. A guerra termina quando a gente morre ou quando o arrebatamento acontecer, mas algumas batalhas as pessoas perdem porque acabam ficando sem a presença de Deus na sua vida. Perdem a presença de Deus, negociam alguns valores e alguns princípios, e a presença de Deus sai.
Você lembra de Eli? Eli, aleluia, começa a fechar os olhos por vontade própria acerca dos pecados que os seus filhos estavam cometendo no tabernáculo em Siló. Os filhos de Eli acabam se prostituindo no tabernáculo, fazendo tanta coisa errada, e o Eli vai fechar os olhos a ponto de ficar cego no final da sua vida, e já não enxergar de maneira correta, mas ele estava fechando os olhos para o pecado, e isso levou à cegueira física também. E quando você vê no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, eles vão para a batalha, os filhos de Eli vão para a batalha e levam a arca junto, e quando levam a arca junto, eles perdem a batalha, porque não era a presença de Deus ali. Deus queria que a presença dele estivesse aqui, não no amuleto, não em alguma coisa que representasse, mas no coração, na mente, no intelecto, para que tudo que o homem fizesse para adorar ao Senhor. E a derrota foi grande. A Bíblia diz que eles perderam a batalha. A arca foi tomada e levada pelos filisteus, e por 20 anos a arca ficou longe de Israel. Ela ficou lá em Kiriat Jearim por 20 anos, até que Davi assume o reino e diz: eu vou buscar a arca novamente, para trazer para o centro do reino, para trazer para o centro do povo de Deus, e aqui a presença de Deus ter liberdade de agir. Você já notou que algumas coisas acontecem, alguns prejuízos vêm para a nossa vida quando a gente perde, quando a gente se ausenta da presença de Deus? Mas é tão lindo quando você e eu nos aproximamos do Senhor. Profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia, é tempo de nós buscar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero a Tua presença, eu preciso dos benefícios da Tua presença, eu quero andar contigo, eu quero que Tu andes comigo, eu preciso da Tua presença, para que eu não venha ceder ao pecado, para que eu não venha ceder às transgressões, para que eu não abra mão dos princípios que eu aprendi na palavra. Nós precisamos da presença do Senhor. A presença de Deus é tão importante que Moisés vai dizer, depois de quebrar as tábuas da lei lá, aleluia, no Sinai, depois de ver o povo adorando um bezerro, ele vai conversar com Deus e vai dizer: Deus, nós não queremos anjo, nós não queremos nenhum outro tipo de ser, nós queremos a Tua presença. Capítulo 33 do Êxodo vai dizer, versículo 13 e 14: se a Tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui, a gente vai ficar aqui até que a Tua presença ande conosco, esteja conosco e nos direcione para onde a gente vai. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. O mundo está olhando para a igreja, a Assembleia de Deus, o mundo está olhando para a tua vida, e ele quer ver a presença de Deus no teu viver, não só, aleluia, pela roupa que você usa, mas pela prática de vida que você tem, pela maneira como você faz as coisas no dia a dia. Eles querem ver a presença de Deus em nós, e há muitos benefícios da presença dEle na nossa vida. O primeiro benefício é que quando a presença de Deus está em nós, nós temos saúde. A presença de Deus traz saúde para a vida do homem. Quantas pessoas que estão enfermas, doentes, e é espíritos malignos de enfermidade que estão na vida do homem, por falta da presença de Deus na sua vida, por falta de Deus agir no seu viver, por falta da liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar de uma maneira gloriosa. A presença de Deus traz saúde para a tua vida. Há enfermidades que só saem com a presença dEle. Jesus Cristo, enquanto palmilhou a terra no seu ministério terreno, Ele chegava e não tinha enfermidade que resistisse o poder da presença de Jesus.
Jesus Cristo entrava e as enfermidades começavam a sair, os demônios eram retirados, eram expulsos pela presença dele na vida, aleluia, no meio e no contexto da sociedade. Hoje mais do que nunca, a presença de Jesus na nossa vida produz saúde em nós, produz saúde na nossa família, produz saúde, aleluia, física, saúde mental e saúde espiritual, para a gente viver uma vida abençoada na terra. Uma das maiores doenças, ou as maiores doenças que tem, são as doenças psicossomáticas, doenças que afetam o cérebro, afetam a mente, afetam o intelecto e vão afetando o corpo. As pessoas não conseguem curar a sua mente, libertar a sua mente, purificar. A Bíblia fala de coração, mas é a mente do homem, é o intelecto do homem, o coração do homem, de onde procede todas as saídas da vida. Quando a gente permite que a presença de Deus entre em nós, aleluia, aleluia, a gente vai ficando curado, a gente vai ficando restaurado, aleluia, a gente vai ficando sarado, aleluia, as enfermidades já não nos afligem mais, sejam elas de forma psicológica, de forma, aleluia, na nossa saúde física, elas vão saindo, porque a presença de Deus produz saúde. Jesus, aleluia, até começa, ou termina melhor, o sermão da montanha, aleluia, ele chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente, e quando a sogra de Pedro recebe Jesus, ou melhor, quando Jesus entra na casa dela, Jesus vai aonde ela está, cumprimenta ela, e ela é restaurada no mesmo momento. Aonde Jesus chegava, o milagre acontecia. A presença do Senhor Jesus sobre a tua vida vai proporcionar para você restauração da tua saúde, saúde completa para glorificar o nome do Senhor. As doenças, aleluia, são consequências do pecado, mas quando eu permito que a presença de Jesus entre no meu coração, tome conta da minha mente, do meu intelecto e dos meus desejos e anseios, eu recebo cura, aleluia, eu vou sendo curado, eu vou sendo restaurado e o nome dele vai sendo glorificado. O segundo benefício da presença de Deus, aleluia, é que a presença dele traz paz ao nosso coração. No capítulo de número 9, versículo número 6 de Isaías, quando ele vai falar do advento do Messias, do Senhor Jesus, ele vai dizer que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o príncipe que produz paz ao nosso coração. A presença de Jesus na minha e na tua vida traz paz, e paz, vou dizer mais uma vez, não é ausência de guerra, não, é em meio às guerras e batalhas da vida, eu e você temos consciência e certeza de que o Senhor consegue colocar paz no nosso coração. A gente está com dificuldade em alguma área, batalhando em alguma outra circunstância, mas a gente tem paz, porque o príncipe da paz tem lugar no meu coração, tem lugar no seu coração. É Ele quem promove a paz em nós. Eu não sei como está o barco espiritual da tua vida, eu não sei quais são os ventos que estão soprando, mas se você tiver Jesus no teu barco, Ele vai se levantar e vai mandar aquietar-se, aleluia, o mar, acalmar-se o vento, e você vai viver uma vida de bonança, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele é quem te dá paz. Jesus vai dizer no capítulo de número 17, no versículo 27, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não da maneira como o mundo a dá, eu deixo-vos a paz. A paz que Jesus dá, ela é verdadeira. A paz que Jesus dá, ela é duradoura. A paz que Jesus dá, ela é permanente na nossa vida. Você vai passar o que passar, enfrentar o que passar, o que enfrentar, mas você vai poder dizer como Jó disse: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque você vai ter paz no teu coração. Terceiro benefício da presença de Deus, aleluia, a presença de Deus anula o poder da morte. Quanta gente com medo de morrer,
Quanta gente com problemas, aleluia, e que enfrenta todos os dias, e o medo de morrer é tão grande, o medo de terminar o ciclo que ele está vivendo é tão grande, aleluia. Mas é tão maravilhoso quando você tem Jesus. A gente cantava nos anos 80 e nos anos 90 que o crente não morre, aleluia, o crente não morre, o crente passa da morte para a vida, o crente não pode morrer, era o hino que a gente cantava, aleluia. Não se pode matar um crente, porque o crente não morre, ele passa da morte para a vida, ele entra na presença de Deus. Quando você tem Jesus no teu coração, a morte já não é mais um problema, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, para a gente viver eternamente na presença do Senhor. Quando você tem Jesus no teu coração, quando a presença dele está aí no teu dia a dia, na tua vida cotidiana, todos os dias, você já não tem mais medo da morte. Você consegue dizer como Paulo disse: se eu viver é lucro, se eu morrer é ganho. Se eu viver, vivo para pregar e evangelizar e falar de Jesus, mas se eu morrer eu vou me encontrar com ele e vou viver eternamente na presença dele. Então eu estou ganhando. Que Deus abençoe eu e você para vivermos uma vida que adore ao Senhor, sabendo que o poder da morte para na presença de Jesus. Paulo vai dizer, eu falei aqui da incorruptibilidade, da imortalidade, aleluia, no versículo 59 do capítulo 15, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus Cristo já garantiu a vida eterna para mim e para você. Eu e você temos o perdão, eu e você temos acesso ao trono da graça, eu e você já não vamos morrer e viver a eternidade longe de Deus. Aquele que conhece Jesus e tem a presença dele, ele vive e viverá eternamente, para a glória do nome do Senhor. A presença de Deus, aleluia. Em quarto lugar, ela dá direção para a nossa vida. A presença de Deus nos dirige de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. O salmista vai dizer: guia-me, ó Senhor, Salmo de número 141, versículo 5, guia-me por caminhos retos, por terrenos planos, para que eu chegue na tua presença. É tempo de eu e você vivermos na presença do Senhor. Por mais difícil que seja o caminho, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos orientar, Ele vai estar conosco todos os dias. Quando Deus vai falar com Moisés, para Moisés sair, levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, no capítulo número 13, versículo de número 17 do Êxodo, está escrito assim: e Deus não os conduziu pelo caminho dos filisteus, se bem que era mais perto, para que eles não vissem a guerra, mas Deus os conduziu pelo deserto, aleluia, e os levou à terra que mana leite e mel. Sabe o que é isso? Quando Deus vai te conduzindo, a presença dele vai junto. É nuvem de dia para você não morrer com o sol causticante, é coluna de fogo de noite para você poder se aquecer. Você caminha de dia, você caminha de noite, porque a presença de Deus é sobre a tua vida, aleluia. E além de caminhar de dia e caminhar de noite, você levanta pela manhã, o maná está pronto para você se alimentar. Isso é extraordinário. A presença de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus na vida de cada crente, faz com que a gente tenha direção. A gente não erra o caminho, a gente não fica dando volta. Quantas pessoas que a vida dele é um ioiô, ora está em cima, ora está embaixo. A vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira é um ioiô, ora está bem, ora está mal, não consegue estabilidade, porque falta a direção da presença do Senhor. Precisa viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que vive em nós, aleluia, eu já falei aqui, Deus se revelou de três maneiras em toda a história da humanidade. O Deus Pai no céu, no Antigo Testamento, e esporadicamente descia a ação do Espírito Santo e tomava o profeta, voltava, descia a ação do Espírito Santo, capacitava o rei, voltava, aleluia. Deus estava sobre os homens. No Novo Testamento, Jesus nasce e
e é Deus entre os homens, caminhando no meio do povo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Quando Ele ressuscita, Ele vai prometer no capítulo de número 24, versículo 49 de Lucas, Ele vai dizer: vós porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Ele promete o Espírito Santo, o Deus que não anda conosco, o Deus que não está sobre nós, mas o Deus que está dentro de mim e de você, que age no meu coração, na minha mente e no seu intelecto e no seu coração, para você ser mais do que vencedor. Busque a direção do Espírito Santo, aleluia. Ande nas asas do Espírito, viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Deixa de viver uma vida medíocre, triste, angustiada, sem rumo e sem direção, e comece a andar na presença do Espírito Santo, com Ele dentro de você. Abra espaço para Ele agir. Lá no Apocalipse Ele vai revelar-se à igreja de Laodiceia, e a carta que Ele escreve, Ele diz assim: eis que eu estou à porta, capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, serei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso? É Jesus, é o Espírito Santo entrando e agindo na nossa vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Em quinto lugar, a presença de Jesus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo traz segurança para o crente. Aleluia. Você passa por momentos de luta, de dificuldades, mas você está seguro. Você passa por provações, aleluia, como disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu passe por dificuldade, eu sei que a presença dele está aqui, aleluia. Por mais que eu passe luta, passe provação, por mais que eu entre na fornalha, ele vai estar na fornalha. Se eu entrar na cova, o Senhor mandará o seu anjo e fechará a boca do leão, e eu atravessarei a prova, a cova, a fornalha, e cantarei o hino da vitória para a glória de Deus. A presença de Deus na tua vida te dá segurança. Talvez você não se percebeu, quem está te garantindo viver na terra não é as tuas condições, as tuas habilidades, é a presença dEle, é o agir dEle, é a comunhão que você tem com Ele, é o trabalhar dEle na tua vida. Permita-te viver esta comunhão e esta presença maravilhosa, que faz com que você tenha segurança em todos os momentos. Em sexto lugar, a presença de Deus nos santifica. Ah, quanto nós precisamos nos santificar, como a gente precisa passar pelo processo de purificação, de santificação, de regeneração, e não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro jeito, a não ser através da presença de Deus, através da ação do Espírito Santo, aleluia. É Ele que nos corrige, é Ele que molda o nosso caráter, é Ele que aperfeiçoa a nossa maneira de ser, é Ele que faz a gente ser melhor a cada dia, é Ele que vai completando a boa obra que Ele começou em nós a cada dia, é Ele que vai fazendo eu e você sermos melhor do que éramos ontem, do que éramos ano passado. É Ele quem trabalha em nós. Permita que Ele te santifique a cada dia, que Ele purifique você de uma maneira gloriosa, e você entenda e viva uma vida de santidade e de comunhão na presença do Senhor. A presença do Senhor nos santifica, o Espírito Santo de Deus nos santifica, a ação de Deus na história da humanidade, na nossa história, nos santifica. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus agindo, para que a gente tome atitudes, diz aleluia, olhando para a história dos grandes personagens da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você vai ver Deus agindo neles, dizendo: santifica-te, purifica-te, aleluia. Para Moisés Ele vai dizer lá no Horebe, quando a sarça começou a queimar, e quando Moisés quis se aproximar para ver, Deus vai dizer: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Sabe o que é isso?
Ajeita a tua vida, organiza as tuas coisas, porque você vai viver uma vida de santidade. Começou a trabalhar na tua vida, viva uma vida de santidade. Somente com a presença do Espírito Santo eu consigo me abster do pecado, me abster das coisas erradas, abrir mão daquilo que contamina. É somente o Espírito Santo que purifica, é somente o sangue de Jesus que me lava e que me perdoa e que me dá graça para mim vencer as dificuldades da vida e as tentações do tempo presente. Eu não sei se você já percebeu, aleluia, mas nós precisamos voltar à santidade, voltar à oração, voltar à comunhão com Deus, voltar a ter a presença dEle. Aleluia. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, que maneira nós precisamos andar na face da terra. Você não é filho de qualquer um, não. Você não é filho do acaso, não. Você é filho de Deus, eleito, aleluia, eleito por Deus em Cristo Jesus, escolhido por Deus através de Cristo Jesus, herdeiro das mansões celestiais, co-herdeiro com Cristo, porque Ele nos amou e Ele nos escolheu e Ele vai trabalhar na nossa vida para a gente viver uma vida de santidade a cada dia. Permita-te ter comunhão, permita ter a presença do Espírito Santo. Abra o teu coração para que o Espírito entre e santifique você a cada dia, purifique você. Não é um processo talvez do estalar de dedo, não, porque a gente tem que ir deixando algumas coisas, mas Ele trabalha para que a gente seja santificado a cada dia. Sede santos, disse Pedro, aleluia, replicando as palavras de Moisés: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Aleluia, o Espírito de Deus trabalha em nós a santificação. Paulo vai dizer: aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Porque entrou nele a presença do Espírito Santo de Deus, e ele já não anda mais segundo os desejos da carne, mas começa a andar segundo os desejos do Espírito. O Espírito está nele, a presença de Deus está nele. Isso é forte, mas é para que eu e você tenhamos graça de nos humilharmos e pedir: Senhor, me ajuda a andar na tua presença e a ter a presença do Espírito Santo na minha vida. E para mim encerrar, a presença do Senhor, a presença de Deus, o agir do Espírito Santo traz prosperidade. A presença de Deus na nossa vida traz prosperidade. O homem é próspero e consegue viver uma vida duradoura de prosperidade pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, pelo agir de Deus no seu contexto de existência. Quando eu tenho a presença de Deus, aleluia, se eu começar, aleluia, a plantar qualquer coisa, eu vou prosperar naquilo que vou fazer, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, e com a bênção de Deus, a presença dele ali, o milagre vai acontecer. Tudo, Deus vai dizer a Josué, aleluia, aonde colocar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, aleluia. Às vezes a gente fica preocupado com a prosperidade, a gente começa a andar nos padrões do mundo para adquirir prosperidade, e a gente esquece que a nossa prosperidade é ter a presença de Deus. A gente prospera em tudo. Você lembra de José? Aleluia, José, ele prosperou na casa do seu pai. Ele prosperou, aleluia, porque ele não negociou valores. Ele olhava os seus irmãos fazendo coisas erradas, mas ele não fazia as coisas erradas. Ele olhava os seus irmãos tomando caminhos tortuosos, e ele até contava para seu pai o que os seus irmãos faziam, tentando ajeitar as coisas dentro do lar, porque ele sabia que a presença de Deus é que traz prosperidade. Ele vai para o Egito vendido como escravo, ele dá muito lucro para o vendedor de escravo. Por quê? Aleluia, porque ele tem a presença de Deus na vida dele. A Bíblia diz que ele era o mais formoso no mercado de escravos. Potifar compra ele, coloca na sua casa, e
na medida que ele vai colocando a mão nas coisas, vai tomando frente aos trabalhos, tudo vai prosperando. Há uma prosperidade tão grande que Potifar entrega a chave da casa, a chave do comando da casa, e todo o comando da casa na mão de José, para que a prosperidade aumente, e tudo que José faz prospera. Ele vai para o cárcere é um caos, é uma guerra dentro daquele cárcere, daquela masmorra, e lá no cárcere ele organiza as coisas. Sabe o que é isso? Aleluia, é prosperidade da presença de Deus na sua vida, é a presença de Deus que traz prosperidade. Deus quer usar você, aonde você está inserido, para ser um canal de prosperidade, na empresa, na rua, no bairro, na cidade, aleluia, na tua casa, na tua família, na igreja, onde você está congregando, você trará prosperidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele vai para o palácio, lá no palácio ele compra todas as terras do Egito para Faraó, vendendo alimento, porque ele guarda os alimentos. A revelação do sonho de Faraó é essa, e ele ganha todas as terras. Sabe o que é isso? Administrando para Faraó, onde ele bota a mão, prospera. Aleluia, aquilo que não valia nada, torna-se ouro na mão de José. Aleluia, aquilo que não vale nada para alguém, Deus, labachurianda, rabachai, aleluia, pela presença dele na tua vida, vai colocar na tua mão, e vai ter um valor inestimável. Aquilo que ninguém valorizava, Deus vai colocar com que a tua mão seja colocada ali, com que a tua presença de Deus chegue ali através de você, e vai haver valorização, vai haver crescimento, vai haver prosperidade, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Creia no milagre de Deus, porque a presença dele traz prosperidade. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Nós estamos diante dele nesta noite. Você deixou os seus afazeres, você deixou a sua casa, você está iniciando o dia na presença do Senhor, você está iniciando a semana na presença do Senhor, aleluia. E Deus está dizendo: a minha presença é sobre a tua vida, eu te darei saúde, eu te darei paz, aleluia, tirarei o poder da morte, eu te darei direção, eu te darei segurança, eu te darei a minha presença, e você vai prosperar em todas as áreas, em todos os lugares, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Você pode até ser rebaixado de cargo, Deus vai te prosperar mais do que naquele outro. Você pode trocar e até ser deixado de lado, ali, te colocar em outro lugar e você não entender a situação. Deus está dizendo para alguém aqui: descansa o teu coração, Ele te fará prosperar, a presença dEle vai contigo, vai te dar descanso e vai prosperar a tua vida, aleluia. Eu quero orar por você nesta noite, aleluia. A gente está começando, ou melhor, começamos o ano, e talvez é o primeiro culto que você vem esse ano, aleluia. Eu não sei como estava a presença de Deus lá no teu convívio longe, na ausência. Eu sei que Deus te deu graça, a gente orou por vocês, aleluia, a gente visitou alguns, mas talvez você diga: Senhor, eu preciso mais da tua presença, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu Espírito Santo, eu quero ter mais comunhão, eu preciso de saúde, eu preciso de segurança, eu preciso que o Senhor me dê direção, eu preciso que o Senhor me dê prosperidade. Talvez você esteja necessitando de algo nesta noite. Eu quero convidar você a vir à frente, ali para buscar mais do Senhor, para fazer o que o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você precisa de um milagre de Deus, vem à frente. Talvez você queira entregar a sua vida, começar uma nova etapa da sua vida de comunhão com Deus. Eu quero convidar você a vir à frente. Venha receber a bênção do Senhor, venha receber o milagre
se você precisa. Venha receber o renovo do Espírito Santo. Venha receber o abraço. Venha receber o abraço do Pai dizendo: a casa é tua. Aleluia, tem lugar para você, tem roupa, tem anel, tem sandália, tem coisa nova para a tua vida. Aproxime-se do altar. A bênção de Deus te alcançará. Você vai prosperar de uma maneira tão grande. Aquilo que te preocupava vai deixar de te preocupar. Aquilo que gerava angústia vai deixar de gerar angústia, porque Deus vai agir na tua vida de uma maneira gloriosa. Vamos orar. Aleluia, aleluia. Tem segurança para você em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está agindo aqui nesta noite. Ele quer cear, Ele quer fazer morada. Jesus escreve, ou melhor, Jesus fala, João escreve no capítulo 8, aleluia, da sua carta, ele vai dizer, aleluia: se alguém me amar, se alguém me quiser, se alguém me desejar, se alguém me aceitar, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Sabe o que é isso? Deus quer agir na tua vida e mudar a tua história. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos como igreja, aqui estamos na tua presença, Senhor. Venha derramar da tua graça sobre estes que aqui estão, que o teu amor venha envolver a vida de cada um de nós, que a tua igreja seja envolvida, aleluia, pela tua presença tão gostosa e tão maravilhosa, que sejamos tomados pela tua presença, que sejamos, Senhor, encharcados pelo teu Espírito Santo, pela unção do óleo do teu Espírito sobre a nossa vida, para que a gente viva uma vida não mais em nós, mas uma vida em ti, através do Espírito Santo que habita em nós, que a gente possa viver uma vida para glorificar e exaltar o teu nome, para engrandecer e glorificar a ti a cada dia. Renova a fé deste homem, renova a fé desta mulher, restaura a confiança contigo e dá garantia de vitória, dá garantia de milagre. Entra com prosperidade através da tua presença. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo, e que haja saúde, que haja alegria, que haja paz, que haja direção, que haja segurança, que a tua presença venha trazer prosperidade na vida dos teus filhos. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Exalte aquele que vive e que reina para sempre. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Seja cheio da presença de Deus, que a tua vida seja envolvida pela presença do Espírito Santo, que a glória, a graça, o poder de Deus seja sobre você de uma maneira tão grande, que as pessoas comecem a notar a diferença pela transformação da presença de Deus na tua vida, que você possa se maravilhar, aleluia, e sentir Ele caminhando contigo, falando ao teu ouvido,